sou Roseli Freitas, para quem não me conhece, sou psicóloga, sou consultora, atuo na área de consultoria, nos últimos 10 anos atuando com coaching para líderes. E essa série eu quero dedicar, e também com agradecimento especial, a todos vocês que participaram da minha pesquisa. Eu publiquei uma pesquisa nas últimas semanas com o tema Líder Alfa e convidei para que vocês participassem. Então, a todos vocês que participaram, o meu obrigado. E o meu obrigado também a todos vocês que assistirão essa série, com um tema que eu considero bastante relevante. Eu vou passar rapidamente uma tela. Lembrando que hoje, como muitos de vocês, devem também, eu acredito que alguns estão também em isolamento, ou melhor, isolamento não, confinados, que a gente brinca, estamos confinados no dia a dia, dentro da nossa casa, e eu optei em fazer esse vídeo hoje para vocês, porque se eu fosse esperar ir para o meu escritório, nós não temos previsão de tempo. Então eu resolvi fazer aqui no meu estúdio, que nós chamamos, estúdio apartamento, compartilhar esse espaço com vocês hoje. Espero que vocês gostem da série. Eu acredito que é uma série com um tema que irá agregar valor na sua vida, seja você um profissional que ocupe um cargo de liderança ou não, ou lidere pessoas ou não. Mas isso eu quero ir decorrendo, comentando com vocês, discorrendo sobre isso durante a nossa gravação, ok? Bom, eu tenho 20 anos de experiência na área de treinamento com liderança, dos quais, conforme eu comentei, dos últimos 10 anos utilizando o processo de coaching para desenvolvimento de líderes nas organizações. E eu já atuei em alguns segmentos, como indústria, cobrança, call center, telecomunicações, serviços de alimentação, financeiro, varejo e outros. Eu sou graduada em psicologia, conforme falei, e sou certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching em Master Coach, Positive Coach, Happiness Coach, Executive Coach, Alpha Analyst Assessment e Personal Professional Coach. Eu sou também criadora do método Dédalo, que eu terei em outros momentos, talvez em uma live, a oportunidade de falar, discorrer um pouco mais sobre o que é o método. Uma metodologia que eu criei a partir da minha experiência também, todos esses anos, com treinamento, com desenvolvimento de liderança. Em outras oportunidades eu vou explicar um pouco mais o que é esse método, que dentro do conceito TOM, ele tem a proposta de transformação, otimização de investimentos da organização, otimização do tempo da empresa e do coaching. Coaching é o profissional que passa pelo processo do coaching, ou seja, é um processo no qual permite o maior número de pessoas, que podem participar no processo de coaching, isso sempre otimizando o tempo, investimento e maximizando resultados para as organizações. E a escolha pelo processo, ou utilização do processo do coaching ocorreu por quê? Por eu acreditar e considerar que é um processo de desenvolvimento humano e por sua eficácia na avaliação de resultados. Ele é considerado hoje pela área de RH, de acordo com pesquisas, inclusive realizadas pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é um processo que apresenta resultados comprovados e eficazes e duradouros na vida de um profissional que atua como líder. E também para um profissional que muitas vezes não atua como líder de pessoas, mas é um líder do seu próprio trabalho no dia a dia, ok? Essa série eu optei em fazê-las em vídeos pequenos para dar essa flexibilidade para vocês, porque aí você poderá voltar num tema, avançar o tema, assistir novamente. Então, eu acredito que nós teremos vídeos pequenos, curtos, objetivos e rápidos, ok? Para falarmos sobre o tema Líder Alfa. Bom, alfa, primeiramente definindo o que é alfa, Alfa, nós entendemos, quando nós falamos em alfa, nós pensamos no quê? Na estrela mais brilhante do universo, a primeira letra do alfabeto grego. Ou seja, é o que mais brilha, é o primeiro no universo. Primeira estrela, a estrela que mais brilha no universo, e em inglês já é considerado, passou-se a denotar o primeiro em qualquer coisa. Esse é o conceito de líder, Quando olhamos uma revista, Forbes, uma revista brasileira, uma revista americana, enfim, internacional, quando nós olhamos uma imagem, escrito nessa imagem,
alfa, logo nós pensamos que é o primeiro. Bom, mas nós temos também aqui o conceito de alfa no mundo animal. Quando nós pensamos no mundo animal, nós pensamos em alguém, ou melhor, num animal dotado de força, força bruta, né? Alguém forte, alguém dominante, alguém dominador, alguém que disputa um território, que disputa um espaço, que disputa o poder. Essa é a imagem que nós temos. E realmente o alfa é alguém que chega para dominar, ele chega para ganhar. Quando ele chega a algum lugar, ele sempre será visto, ele sempre será notado. Sua presença jamais passará sem ser percebida por alguém. Ele sempre será percebido por alguém quando ele entra. Essa é a imagem de um alfa no mundo animal. Mas nós temos uma pesquisa, inclusive, bem interessante também, que foi compartilhada através de uma entrevista com a revista Fortune, através do primatologista de Stanford, Robert Sapolsky, que fala o seguinte, que ele observou que os babuínos, que são animais abrutalhados, fortes, que disputam o poder na selva, eles disputam e ganham, mas eles não são os melhores, aqueles que se mantêm no poder por muito tempo. Existem outros animais que não utilizam as mesmas estratégias dos babuínos, mas que conseguem se manter por muito mais tempo no mundo animal. O que será que eles têm? Será que nós podemos criar uma analogia com o nosso mundo aqui também, com o mundo das organizações? Vamos ver? E alfa no mundo das organizações. Quando nós falamos em líder alfa, nós também estamos falando em alguém que chega e busca o poder, alguém que domina, alguém que tem sede de comandar, de dominar, de decidir, de dar as coordenadas. É alguém, assim como no mundo animal, um líder alfa, quando ele chega numa reunião, quando ele chega no evento, quando ele chega no grupo, ele sempre será percebido. É aquela pessoa que tem o seu brilho próprio, como todos os alfas, como a estrela alfa que mais brilha. Ele é forte, ele tem uma postura, uma imagem marcante. Quando ele entra, ele é percebido por todos. Todos notam que ali existe a presença de alguém que se destaca. É alguém que move céus e terra para atingir os seus objetivos. Um líder alfa é alguém que sabe o que ele quer. Ele sabe para que veio. Ele sabe o que ele está buscando e, mais do que tudo, ele sabe que ele pode. Um líder alfa é alguém que se destaca, parece que ele já se destaca desde os primeiros anos, nos grupos, as crianças junto às crianças, nas brincadeiras, e assim ele vai construindo uma história, onde ele vai tendo em sua mente uma certeza, ele pode. Ele entra para ganhar, ele joga para ganhar. Um líder alfa não conta com a possibilidade de ser um perdedor. E as pessoas que se relacionam com ele também sabem disso, que podem confiar nele, porque ele estará ali para jogar e para ganhar. Um líder alfa é um ganhador, ele vem para ganhar, ou pelo menos esta é a sua proposta e a sua intenção. Mas será que as coisas sempre terminam assim para o mundo dos alfas nas organizações? Nós vamos evoluir e vamos falar um pouco mais sobre isso. Onde estão os alfas? Os alfas estão em todos os lugares, eles podem estar em todos os lugares. Eles estão nas grandes organizações, criando histórias de sucesso, deixando legados, construindo histórias maravilhosas. Eles estão em pequenas empresas também, às vezes vivendo no anonimato. Eles estão também nos supermercados, organizando prateleiras. Eles estão nos lares, eles estão em todos os lugares. Quando nós falamos em líder alfa, estamos falando aqui um pouco mais de foco na organização. Mas quando nós pensamos em um líder alfa dentro de uma organização, nós não podemos esquecer que esse líder alfa, ele também está em algum outro lugar. Ele está numa comunidade, ele está numa vida social, ele está numa família, sendo líder de uma família. E essa forma dele viver, essa presença física forte, empoderada, que brilha, que tem luz própria,
e que acaba trazendo as pessoas perto dele, pessoas que confiam, pessoas que vão com ele, apostam nele, estão também em seus lares. São as suas famílias, que estão ali sempre junto, ao redor de um líder alfa. Então, em todos os lugares nós podemos encontrar um líder alfa. Não necessariamente alguém que ocupe um cargo de liderança, mas muitas vezes ele ainda não ocupa um cargo de liderança, mas ele é um líder alfa. Como nasceu essa série? Por que eu pensei nessa série? Há 10 anos, quando eu estava passando pela minha segunda certificação de Executive Coaching, eu tive contato com uma teoria muito interessante. 2 autores, Kate Ludman e Ed Landerson. Hoje eles formam um casal, hoje eles são casados, mas no passado eles eram parceiros. Kate é psicóloga, assim como eu, mas também engenheira, o que deu a Kate ferramentas, e habilidades na área de exatas, para que ela adentrasse ao mundo da pesquisa e desenvolvesse poderosas ferramentas através das pesquisas que ela desenvolveu, para que ela pudesse proporcionar a nós profissionais que temos e dedicamos a nossa vida profissional aos líderes, pudéssemos contribuir com as empresas e com a comunidade. O Ed é médico vascular e eles trabalharam durante um bom tempo como parceiros. Depois se tornaram, na realidade, um casal. A Kate é coach também, psicóloga, engenheira e coach. Hoje o Ed também é coach, mas no passado ele trabalhava como médico. A Kate, eles dois já atenderam mais de 1000 altos executivos no mundo corporativo americano. Nomes que nós conhecemos. Líderes alfas que construíram e deixaram já legados, construíram histórias de sucesso. Mas eles foram percebendo, a Kate percebia, que apesar daqueles CEOs, daqueles profissionais de alto escalão numa organização, apesar deles terem muito sucesso, apesar deles terem trajetórias de muito sucesso, eles tinham algo em comum. Eles tinham comportamentos e atitudes que os diferenciavam de outras pessoas, de outros líderes. E eles começaram então a fazer uma pesquisa. Eles começaram a pesquisar esses profissionais, esses líderes que eram grandes realizadores. E eu vou apresentar agora para vocês qual foi a pesquisa que eles realizaram e quais foram as grandes descobertas. E só para concluir a ideia inicial, por que nasceu essa série, há 10 anos, enquanto eu fazia a minha certificação, em um dos módulos dessa certificação tinha a literatura do líder alfa. E paralelo, eu também fiquei sabendo que eles são autores do livro A Síndrome do Macho Alfa. Eu imediatamente comprei o livro e me interessei por me aprofundar nesse tema. E na época, há 10 anos, existia um curso separado, na instituição na qual eu me certifiquei em Executive Coaching, que era a formação de um analista para trabalhar com líderes alfa. E eu me inscrevi nesse curso, infelizmente o curso foi cancelado, mas eu fiquei sabendo que teria em Porto Alegre, fui atrás do curso, fiz o curso. Hoje eu sei, até onde sei, que o curso ele não existe mais um curso separado, ele é um curso que faz parte da certificação do Executive Coaching. Bom, vou compartilhar com vocês então porque eu decidi, na época eu disse, uau, que literatura, que pesquisa, que tema mais interessante, que dados interessantes são esses, e eu quero compartilhar isso com os meus clientes, quero compartilhar isso com as pessoas que eu conheço, Há 10 anos a rede social não era assim tão forte, tínhamos poucas opções, depois de alguns anos que houve esse boom da rede social. E hoje, como nós estamos em casa, eu estou trabalhando em casa, atendendo alguns coaches também à distância, eu falei, bom, chegou o momento de eu tirar aquele projeto da gaveta e compartilhar com as pessoas que me seguem, com os meus clientes, esse conceito do líder alfa. Rapidamente, apresentando um pouquinho a Kate e Ed, que são autores do livro Síndrome do Macho Alfa. A Kate é uma renomada experiente executive coach, palestrante, autora de vários livros importantes, como a Síndrome do Macho Alfa, e fundou a
World Ethic Corporation, uma consultoria presente na lista das 500 empresas de maior crescimento dos Estados Unidos. Ela é presidente e o Ed, ele é vice-presidente da mesma empresa. E juntos eles vêm construindo essa história. Qual foi a base que eles utilizaram para essa pesquisa? A experiência dos autores após 1000 pessoas que eles atenderam, né? Então, para nós termos uma noção, eles tiveram como coaches, que constam inclusive no livro deles, né? Michael Dell, Kevin Rollins, CEOs da Dell, e outros altos executivos de empresas como Motorola, Coca-Cola, Gap, General Electric, IBM, Intel, Laboratórios Abbott e Microsoft. Apenas algumas empresas, né? Eles mencionam outras. Eles queriam saber exatamente o que diferenciava esses líderes e por que, apesar de tanto sucesso, eles também, muitas vezes, viviam situações de grande dificuldade. Eles tinham características que os colocavam num patamar de pessoas, muitas vezes, extremamente difíceis. E quando eles chegavam, muitas vezes, para um processo de coaching, eles chegavam com sofrimento. E a Kate, inclusive, encaminhava esses líderes para o Ed, que era um médico, para que ele fizesse uma avaliação cardiovascular deles. E muitas vezes, alguns sofriam até de ataque cardíaco. Por quê? Eles tinham realmente algo no seu emocional e na forma de lidar com aquele mundo que os cercava, que chamava muito a atenção da Kate e chamava a atenção do Ed. E eles resolveram pesquisar quem são esses homens de sucesso e como que eles vivem. Bom, a pesquisa foi uma pesquisa com uma população de 1.500 sujeitos, segundo eles mencionam, termo mencionado no livro, sendo que muitos em altas posições de liderança, sendo 123 provenientes dos contatos profissionais dos autores, 77,5% afirmaram que supervisionavam outras pessoas, ou seja, eram líderes de equipes de pessoas, sendo 1.484 integravam o público leitor da Harvard Business Review e 63,8% homens, média 41,2 anos de idade, e trabalhavam em tempo integral. Então, alguns dados dessa pesquisa. E baseado nessa pesquisa que eles, então, escreveram o livro A Síndrome do Macho Alfa. Bom, macho alfa, por que macho? Uma pergunta interessante. Eu fiz essa pergunta quando tive contato com a literatura. Bom, primeiro, eles identificaram o seguinte. Antes de evoluirmos a questão por que macho, e as fêmeas, só os homens são machos, sofrem da síndrome. O que é essa síndrome do macho alfa que eles identificaram a partir das suas pesquisas? Eles identificaram o seguinte, que o líder alfa, que é aquele que brilha, aquele que tem luz própria, aquele que tem resultados fantásticos, aquele que não mede esforços para atingir os objetivos da empresa e os objetivos dele, da equipe. Esse mundo é dividido, o mundo dos alfas é dividido em dois. Um mundo onde eles identificaram que nós temos líderes alfa sadios e nós temos líderes alfa disfuncionais. Essa base de pesquisa, através de um relatório, que foi possível pela formação da Kate como engenheira em trabalhar com dados, estatísticas, eles identificaram. Os alfa sadios, como diz o próprio nome, são líderes equilibrados, ponderados, que têm uma capacidade fantástica de análise, mas também têm uma capacidade fantástica de relacionamento. Eles têm confiança, respeito dos seus liderados, dos seus clientes, dos seus pares, do seu líder direto ou dos seus líderes e são reverenciados por eles. Mas tem um outro grupo de líderes alfa disfuncionais. Como são vistos esses líderes? Eles são pessoas como alfa de sucesso, de resultado, e entregam aquilo a que eles se propõem para a empresa. Mas eles deixam rastros de raiva, de destruição, mesmo sendo amados como líderes.
porque ajudam as suas equipes. Elas atingem os seus objetivos. Elas são aplaudidas de pé, também com ele e por ele. Mas ele deixa um rastro de destruição. Eles inspiram, no lugar do respeito, eles deixam ressentimento, raiva. Eles criam problemas e muitas vezes comprometem os resultados. Lembram-se do mundo animal? O alfa no mundo animal? Ele é forte, ele é bruto, ele é conquistador, ele chega no poder, mas muitas vezes ele não se mantém no poder. Esse é um líder disfuncional. Esta é a síndrome do macho alfa. E o que tem esse líder que o identifica como líder que tem a síndrome do líder macho alfa? Bom, esse líder que, veja, num cenário colorido, num cenário de grandes realizações, num cenário de grandes expectativas e entrega, ele também acaba deixando uma névoa nesse ambiente de trabalho, que gera ressentimento, gera dor. Por que macho alfa? Primeiro, porque nós temos mais homens machos mais homens alfas, do que mulheres. E aí, claro, temos algumas questões que não acho seja no momento para discutirmos isso. Podemos numa live, podemos discutir um pouco mais isso, né? E também tivemos nos últimos anos muitas mudanças no mercado de trabalho, muitas mulheres ocupando o mercado de trabalho. Primeiro, porque nós temos mais machos do que fêmeas alfa. Primeiro, porque os homens trazem mais esse traço de valentão. São os valentões, né? Eles gritam mais, eles geram mais estresse, eles são mais estressados e tendem a ser menos reflexivos. Eles são mais analíticos, menos reflexivos. Temos mais homens presentes, eles são mais alfas e são menos reflexivos. E, por último, sistematizantes. O homem busca mais sistematizar, mais organizar o processo. E a mulher? A mulher, elas também ficam bravas. Elas também são tão competitivas quanto os homens, segundo a pesquisa da Kate e do Ed. Elas pontuam também como alfas, nos mesmos itens, nas mesmas forças, que nós vamos ver mais adiante. Mas elas pontuam menos em dois outros itens, que são os 3 pontos de fragilidade, de riscos de um alfa que tem a síndrome. O que caracteriza um alfa com a síndrome do alfa macho? Primeiro ponto é a inteligência emocional, o estado nervoso, a raiva. Líderes alfas, quanto mais eles pontuam, mais eles tendem a atuar a sua raiva. O segundo ponto é a competitividade. E o terceiro ponto é a tolerância à frustração. São 3 pontos, que não podemos esquecer que são energias também, desde que bem trabalhadas. Mas o líder alfa, que eles identificaram a síndrome do macho alfa, que o diferencia de um líder sadio, ou seja, um líder disfuncional, ele pontua muito forte nesses 3 itens. Eles querem ganhar, têm objetivos audaciosos, mas as mulheres, são menos intimidadoras. As mulheres são competitivas, definem objetivos audaciosos, como os homens alfas, mas elas intimidam menos os seus liderados. Pontuam um pouco mais baixo, pontuam como os homens em todos os itens, mas pontuam um pouquinho mais baixo e são mais empatizantes. As mulheres usam mais a empatia e os homens usam mais sistemas. Porém, nós não podemos esquecer um dado importante, vale a pena que nós colocarmos, que o fato da mulher ser mais empática não é necessariamente que vai ser um ponto positivo se ela não souber o limite. Porque uma pessoa muito empatizante, quando ela perde a mão, ela se torna o quê? Uma ouvinte apenas. Ela usa empatia para ouvir e ela acaba não tendo uma atuação de assertividade. Falar o que tem que ser dito, fazer o que tem que ser feito, na hora certa com a pessoa certa. Pessoas extremamente simpatizantes podem perder a mão, ok? Então,
Essas são as diferenças que a Kate e o Ed observaram. E eu fiz uma pesquisa também, que depois vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Quais são as atitudes do macho alfa? Assim como no mundo animal, ele disputa um local. Ele disputa. Ele é competitivo. Ele quer uma posição de hierarquia. O topo é o que ele busca. Abaixo disso, para ele, não o satisfaz. Ele está sempre em alerta porque ele quer dominar. Ele precisa dominar. As suas forças podem o levar a uma competição saudável, para resultados sustentáveis e positivos. Porém, se ele perder a mão, ele usa isso de uma forma que acaba sendo contra ele e contra os resultados da equipe e da empresa. Seus riscos os tornam valentões truculentos, muitas vezes maldosos, severos, às vezes até cruéis. Em seu percurso, eles inspiram espanto e admiração, mas às vezes medo e calafrios. Aqui nós temos os 3 pontos que diferenciam um líder alfa sadio e um líder alfa disfuncional. Lembrando que os 3 pontos também são forças. Nós vamos ver em cada vídeo, né, de acordo com a evolução que eu for apresentando a vocês, eu vou falando de uma forma mais detalhada sobre esses aspectos. Bom, a raiva está ligada à inteligência emocional. O como um líder consegue conter o seu ímpeto, né, de responder de forma adequada emocionalmente ou de forma destemperada, né, totalmente destemperada. Esse é um ponto. Líder disfuncional não controla a sua emoção. Ele surta, ele grita. O líder alfa disfuncional, ele não usa a força da competitividade, porque a competitividade é uma força muito positiva. Ela não é necessariamente uma força onde eu uso para eu ganho, você perde. Não. Ela pode ser usada e deve ser usada de uma forma saudável. A competição faz parte da história do homem. Desde que o homem é homem, nós jogamos, nós competimos, mas não para matar o outro. Mas o líder alfa disfuncional, ele não se contenta simplesmente em ganhar. Nem que ele tenha que destruir o outro e usar estratégias muitas vezes não éticas, ele usa. Porque a competição para ele é tudo. É tudo ou é nada. E a agressividade. Ele não tolera frustrações. Ele usa todo o seu poder, a sua luz, o seu brilho, a sua energia para conquistar resultados. Mas se algo não der certo, ele não tolera a frustração. Ok? Mas nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre como esses 3 pontos, que podem tornar um líder disfuncional, mas também quando nós não encontrarmos isso no líder, que perfil tem esse líder. Ok? Resumindo, raiva e inteligência emocional é a falta de inteligência emocional. A competitividade faz o líder alfa disfuncional ver todos como rivais. E a agressividade, ele não tolera a não urgência e é um verdadeiro barril de pólvora. Bom, por que nós estamos falando sobre líder alfa? Porque nós estamos contextualizando e por que é importante falarmos sobre a síndrome do líder alfa. Primeiro, porque a partir da minha experiência, nos últimos 10 anos, sendo uma analista de líder alfa, eu tenho tido a oportunidade de conhecer diferentes perfis, líderes alfas, líderes não alfas, como eles se relacionam, quais são os resultados, quais são os seus pontos, quais são os seus desafios e como podemos ajudar, como eles estão presentes nas empresas. Como os conflitos estão presentes muitas vezes, sem uma área de recursos humanos muitas vezes, quando ela não tem esse conceito, quando ela não entende, ela não conhece esse conceito, ela não consegue encontrar ferramentas eficazes para trabalhar com esses perfis, para tornar líderes disfuncionais mais saudáveis e potencializar líderes que já são saudáveis, reduzir seus riscos e potencializar suas forças. Isso nós só podemos através do quê? Do processo da reflexão. Segundo neurociência, 95% das nossas atitudes são inconscientes. Imaginem vocês, nascer um líder alfa,
Nascer e desde os primórdios, desde os primeiros anos da vida, você sentir que você nasceu para ganhar. Que aquilo que você toca com a sua mão parece que vira ouro. É uma estrela como você que brilha. Você dificilmente erra. Você tem decisões acertadas. Você tem visão. Você sabe olhar números e fazer análises. Você sabe gerir um projeto. E desde criança sempre foi assim. Tudo que você faz dá certo. Parece difícil que esse líder alfa tenha uma consciência ampliada. Utilize a reflexão como processo da vida para entender quando as coisas andam certo. E parece que aí está o grande desafio. E aí está o quanto nós podemos ajudar. Líderes alfas disfuncionais, líderes alfas sadios que podem potencializar-se e também os líderes que não são alfas. Porque líderes alfas, ou melhor, não alfas, são tão importantes quanto os líderes alfas. Então nós precisamos ajudar esse líder a um processo de reflexão. Esse é o primeiro vídeo da nossa série. Eu espero que você esteja gostando da nossa introdução, da nossa abordagem. O segundo vídeo, eu vou fazer a apresentação da minha pesquisa para vocês. Vamos começar a falar sobre os 4 estilos do líder alfa e não alfa. Porque o líder, ele pode ser alfa, mas ele tem mais 4 tipos que também fazem parte do seu perfil. Se você gostou dessa primeira etapa, do primeiro vídeo, eu espero que você dê um like para mim, peço que você dê um like, que você compartilhe com as pessoas que você acredita que como você também tem interesse no tema líder alfa ou liderança, e vamos falar também sobre não alfas no próximo vídeo. Te encontro no próximo vídeo.